Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou compartilhar o link lá nos grupos. Boa noite, Miriam. Boa noite, Eliane. Simone. Minha mãe. Todos me escutam bem? Agora eu estou vendo aqui os comentários. Bem, vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Hoje, última palestra do mês, né? Vou tratar aí, vou falar da parábola do semeador, mês de aniversário do Leal, 19 anos de casa, das quais eu já estou há 14 anos já participando. Gratidão por todos que estão chegando aí. Tem um pouco, como eu estou usando o aplicativo do StreamYard, tem um pouco de atraso entre o Facebook aqui e a ferramenta. Então, vocês não notem que às vezes eu demoro um pouco, talvez, para responder. O som tá ótimo, que bom, que bom. Então, 8 horas. Gente, eu vou tomar liberdade, eu vejo que a maioria dos palestrantes não faz isso, mas eu gostaria que hoje a gente fizesse como a gente costuma fazer no Leal. A leitura, né, de um livro. Eu escolhi o Coragem, que o momento pede, né, muita coragem. E então eu vou fazer essa leitura para a gente poder iniciar a nossa palestra de hoje. Boa noite, dona Cida, como vai a senhora? Prazer em que a senhora esteja aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma leitura do livro Coragem, como eu falei. A lição é a 44, na hora da paciência. Quando os acontecimentos surjam convulsionados, compelindo-te a seguir para frente, como se estivesses sob tormenta de fogo. Quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento. Quando o assalto das trevas te deixe as forças transidas de aflição. Quando o golpe, em teu prejuízo, haja partido das criaturas a que mais te afeiçoas. Quando a provação apareça, a fim de demorar-se longo tempo contigo, em função de doloroso burilamento. Quando a ignorância te desafie, ameaçando-te o trabalho. Quando o afastamento de amigos
queridos te impõem a solidão e desencanto. Quando contratempos e desarmonia no lar te forcem a complicadas travessias de angústia. Quando a tentação te induza a revolta e revide, na hora em que a injúria te cruze os passos. Quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações, alusivas ao bem, se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal, então haverás chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-te no testemunho da paciência. Saberás desculpar e abençoar, agir e construir, em paz nessa preciosa, quão difícil oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. E não digas que a serenidade expresse fraqueza ante os cultores da violência, qual se não tivesses brio para a reação necessária, porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém ao colher ofensas e esquecê-las, do que para assacá-las ou devolvê-las a detrimento do próximo. Capacitemo-nos de que entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito residem com a paciência, sempre capaz de aguentar e compreender, servir e recomeçar incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade em luminosa e constante ascensão. Emmanuel. Bela leitura para reflexão de cada um de nós, e assim vamos, então, nos concentrando para que a gente possa iniciar nossa prece de hoje. Então, eu gostaria de convidar cada um de vocês, quem desejar, que feche os olhos e se veja nesse exato momento no salão da nossa querida casa, o Lar Espírita Amor e Luz, que está em festa esse mês, completando-se os 19 anos de existência física. E assim vamos nos entreolhando, todos no salão, e vamos elevando o nosso coração aos nossos mentores, aos mentores desse lar, que nos dão tantas oportunidades de aprendizado, de trabalho. Vamos elevando nosso pensamento ao Mestre amado, por tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. E assim, também visualizamos aquela que é a nossa Mãe Santíssima, que acolhe a todos nós. E de joelhos em espírito, elevamos o pensamento ao nosso Criador, Pai Celestial, que Ele possa nos sustentar, nos conceder mais uma noite de aprendizado, e que tenhamos a nossa consciência, o nosso sentimento expandido, para que a gente possa absorver os ensinamentos da melhor forma possível. Que possamos sentir o calor da união. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. A proposta de hoje é falar sobre parábola do semeador. Esse mês a gente vem trabalhando aí esse contexto das parábolas, né? E a parábola do semeador, então, eu vou começar falando assim: quando a gente aprende algo novo, né? Quando nós temos contato com novos conhecimentos, com novos princípios, como é o caso das religiões, né? Quando a gente entra nesse mundo, e a gente vai vendo
vai sentindo essa alegria do despertar, é natural que a gente queira passar isso adiante, né? Passar para aqueles que convivem com a gente, né? Para que eles também sintam essa satisfação que a gente costuma sentir, né? Só que nem sempre isso é recebido da mesma maneira por todos. Então, essa situação de uns receberem de uma forma e outros receberem de outra, né? Isso é explicado. Jesus utilizou essa parábola do semeador para explicar essa situação que ele já antevia, né, o futuro. Então, ele já colocou essa parábola para que a gente pudesse entender como que se processa tudo isso. E as parábolas, né, para quem não conhece, são histórias, né, foram muito utilizadas por Jesus, muito mesmo, e que são contadas essas histórias onde eram utilizados personagens típicos, né, do ambiente lá do templo da Galileia, e ela sempre traz um fundo moral de ensinamento. Essa passagem, ela está específica em Mateus, né, o capítulo 13. Então, ela pega aí alguns versículos, se eu não estiver enganada, do 1 até por volta do 23 ou 25, que discorre toda essa parábola. E eu vou começar a palestra, eu vou apresentar um vídeo para vocês, que é ninguém mais, ninguém menos do que a representação, né, gente, no vídeo, claro, representação de Jesus contando essa parábola, para que a gente possa aí se sensibilizar, tentando voltar alguns séculos aí atrás. Então, vocês possam aí acompanhar. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Muito bom, né? Então vamos lá. Vamos explicar agora, tentar trazer um pouco para os nossos dias. O semeador. Então, a gente fazendo um comparativo, né? O semeador da parábola, no caso, é Jesus. As sementes são os seus ensinos, né? Aos quais eles são distribuídos através das inúmeras religiões que existem, né? Que todas são importantes, pois são diversos níveis de consciência, então é necessário que exista formas diferentes de se transmitir a mensagem. Os tipos de solo na parábola são, eles demonstram as diferentes, né, são as nuances de personalidades do ser humano e a forma com que cada pessoa tem de entender a mensagem, né, o evangelho que chega, né, através dos ensinamentos. Então, sabendo já cada um dos símbolos, a gente vai analisar agora, então, as sementes que caem ao pé do caminho. Então, quando Jesus já deu, ali no vídeo, ele já deu uma bela explicada, né? A gente vai tentar abranger um pouco mais. Então, as sementes que caem ao pé do caminho e que são comidas pelas aves do céu antes que nasçam, né? Simbolizam aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o evangelho, de conhecer esses ensinamentos, normalmente não costumam se importar muito, né? E a gente vê mesmo muitas pessoas hoje em dia, até hoje, né? Já praticamente 2000 anos aí da vinda do Cristo, a gente ainda vê muitas pessoas que escutam, às vezes, falar de Jesus e, isso não é para mim, né? Muitos não dão importância, alguns até maldizem. É uma questão de ignorância, né? Que é a falta do conhecimento. Pois nós somos seres espirituais vivendo uma existência física, né? Então, assim, todos nós temos que caminhar para essa espiritualização. E então, essas pessoas que estão com o pensamento totalmente voltado para a vida material, elas esquecem-se dessa parte espiritual, de que é necessário esse desenvolvimento para todos, né? Cedo ou tarde ele vai chegar. Então, se eu não busco isso, né, vamos dizer, nessa existência, vai chegar um momento que vai ter que ter esse desenvolvimento. E, então, tudo que se relaciona à moral cristã é visto com desprezo, né? Então, Jesus, e nessa parábola, quando ele fala das aves, né, do céu, que vêm, comem as sementes, ele está ali comparando com os espíritos maus, né, que são ainda esses espíritos inferiores que estão na erraticidade e que procuram se aproveitar das nossas más tendências para fazer com que a gente não siga
por esse caminho da nossa evolução, que a espiritualização, ela vai nos trazer a evolução, certo? Então, essa é a parte onde fala, né, dessas sementes que caem aí na beira do caminho. Então, resumidamente, são essas pessoas que escutam, mas não querem saber de nada. Simples. E aí ele segue, né? Já as sementes que caem nos pedregais, que acontece? A semente, quando cai ali no meio da pedra, ela fica, de uma certa forma, superficial. Então, devido a não ter essa profundidade com a terra, ela acaba nascendo mais rápido, né? Então, ele faz uma comparação com as pessoas que conhecem, né, o Evangelho, conhecem aí a palavra do Cristo, a palavra de Deus, e são aquelas que você percebe uma transformação, que ficam maravilhadas, né? Que encontra, nossa, você nota uma transformação muito rápida nessas pessoas. Isso é benéfico, claro, mas, né, essa mudança abrupta, muitas vezes, ela nem sempre é muito bem compreendida. Então, assim, são pessoas que acreditam, mas eles não compreenderam ainda as verdades espirituais com profundidade, né? Por isso que na parábola fala que é aquela semente que caiu ali entre as pedras, na superfície. Ela não criou a raiz profunda. O que seria essa raiz profunda? É o conhecimento de fato, né, desses ensinamentos. E a gente vai buscar esses conhecimentos como? Através, né, do estudo, de procurar se inteirar melhor, cada um dentro da sua religião. E por quê, né? Normalmente, como que vai acontecendo? Aí essas pessoas, elas têm essa questão mais superficial. E na hora que advém a dificuldade, o sofrimento ali na vida, porque a maioria de nós vai passar por isso, porque faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória, vivenciar inúmeras situações para que a gente possa ir aprendendo. Igual fala, é no meio das situações adversas, né, que a gente vai vivendo na vida, que nós vamos desenvolvendo nossa inteligência, nossas questões morais, vamos desenvolvendo os nossos relacionamentos, aí entra a paciência, a tolerância e por aí vai. Só que normalmente, para essas pessoas que, igual ele está comparando ali na parábola, né, que já são essas sementes que caíram nos pedregais, ela está de uma forma superficial, ela recebe essa mensagem, ela fica naquela euforia. Só que como falta aquela compreensão mesmo, quando vem a dificuldade, que é o que a dificuldade na parábola? É o sol que vem e queima aquela planta. Por que ela queima? Porque a raiz dela não está profunda, então ela está frágil. Ela está muito frágil. Somos nós. Estamos frágeis ainda. Por quê? Eu acredito, quando eu não tenho essa compreensão mais profunda, de uma certa forma, alguns acreditam que eu tô aqui, tô trabalhando para Jesus, tô seguindo a palavra de Deus, e mesmo assim acontece coisas, né, que eu acredito que não sejam tão boas. Então, assim, normalmente as pessoas acabam, algumas se revoltam, outras acham que porque Deus deixou acontecer isso comigo, né? A gente vê, se a gente parar para pensar, encontramos situações desse sentido, das pessoas que não compreendem, às vezes, os sofrimentos que acontecem na vida delas, alguns colocam a culpa em Deus, por falta de compreensão, né? Nada mais que isso. Então, e a existência para todos nós, igual eu já falei, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, assim, somos espíritos ainda imperfeitos, ainda precisamos de passar por muitas situações para que a gente possa ir aprendendo e galgando esses degraus da nossa evolução. Então, é natural. Isso é uma coisa natural. E aqui eu faço uma aspas, né? Abro uma aspas,
que a doutrina espírita, ela nos traz, nesse sentido, ela nos traz um consolo muito grande, porque ela nos mostra que esse sofrimento, de onde ele vem, por que está acontecendo, me mostra que eu sou o único responsável pelas adversidades que acontecem comigo, é a semeadura. Plantamos, necessitamos de colher. Plantei coisa boa, vou colher coisa boa. Plantei coisa ruim, vou colher coisa ruim. Então, quando o sol, no caso desses nossos irmãos que estão nesse contexto da parábola, quando vem esse sol, que são essas dificuldades, essa plantinha, né, que ainda está frágil, é queimada, e o que acontece com essas pessoas? Muitas delas abandonam, né? Não, eu não quero isso para mim, eu estava lá, eu estava fazendo tudo direitinho e não, né, não fui... no nosso pouco entendimento, a gente acha que vai ter algum tipo de privilégio. Não é assim. Deus trata todos nós de forma igual. As leis são soberanas, são, né, as leis universais, elas são idênticas para todos nós. Não existem privilegiados. Não é porque eu estou seguindo esse caminho ou deixando de seguir que eu vou ter privilégios. Cada um vai responder dos seus atos, né? Cada um segundo suas obras. Então, e aí a gente vai aprendendo que quando nós precisamos de aprofundar essas nossas raízes, né? Igual a gente observa uma árvore frondosa, grande, que ela tem as suas raízes, né? A gente sabe que ela já está com as suas raízes bem, bem fortes. Quando vem a ventania, quando vem uma tempestade, sopra daqui, sopra de lá, chacoalha, balança, mas a árvore está ali, firme e forte. Então, assim somos nós devemos ficar com essas raízes fortes. E o que é isso aí? Como que elas vão se fortalecer se não é através do conhecimento dessas leis universais, certo? Então, vamos continuando. Esses dias eu vou deixar até uma dica, eu assisti um filme que ele traz um pouquinho esse contexto a pessoa que está na religião sofre uma situação difícil e ela acaba abandonando. O nome do filme chama Deus Não Está Morto. Quem quiser depois pode assistir, é bem bacana o filme. E aí, então, nós entramos no terceiro contexto, né? Que seria a parte da semente que caiu entre os espinhos. Então, nesse contexto, são aquelas pessoas que até elas escutam, entendem a palavra, aceita, né? Aceita essa palavra, começa a ter um entendimento, mas esses espinhos são o quê? Né? São as preocupações excessivas com o cotidiano, com o trabalho, com as questões materiais, com a busca, né, através do trabalho, do sustento da família. São também as questões do mundo mesmo, as diversões e tudo mais. Então, não que essas coisas não sejam necessárias, mas é preciso um equilíbrio. Então, quando tem essas pessoas que têm esse conhecimento, mas aqui nesse contexto da parábola, a preocupação é maior com a parte material. Ela acaba deixando de lado a questão da evolução, né, desse conhecimento espiritual. Então, o espinho, que são as coisas do mundo, acabam sufocando esse exercício da caridade, esse exercício da pessoa se autoconhecer e de se espiritualizar. E, por último, vem a parte da semente que cai na boa terra, né? Cai em boa terra. Gente, tem um mosquitinho me rondando aqui. A semente que cai na boa terra. E ela cresce e frutifica. E conforme o ensinamento de Jesus, ele fala que houve, né, a produção aí do fruto a 30, 60 e 100 por 1. Então, esses são aqueles que já compreenderam já a
questão espiritual, buscam esses ensinamentos, buscam as respostas às suas dúvidas, o consolo às suas dores, através desse entendimento, e fazem da prática da caridade um hábito da sua existência, né? Procura exercer essa caridade. Então, e aí, só que o que acontece? Jesus já nos alertou uma outra situação dentro desse contexto, que nem todos vão dar, igual ele fala ali, nem todos vão ter a compreensão idêntica e vão produzir a mesma quantidade de frutos, né? Ele tanto fala aqui, ó, alguns dão 30, outros 60, outros 100 por um, né? Isso quer dizer o quê? Dentro desses que acreditam no Evangelho, que acreditam na palavra de Deus, que aceitam e que procuram fazer a sua parte, nem todos vão fazer igual, né? Então, cabe a cada um procurar cada vez mais se esforçando para dar o seu melhor. E aí, dentro desse contexto, o que a gente... Vamos trazer agora para nós, né? É preciso a gente compreender aí a parábola. E aí fica a pergunta para cada um de nós. Em que contexto que nós nos encontramos? Cada um de nós. Onde é que a gente se encaixa aí nessas 4 situações, né? Nós vamos ser a semente da beira da estrada? Bem, aquela que escuta a palavra e não faz conta? Eu acredito que não, pois estamos aqui, né? Estamos todos aqui, estamos procurando, a gente está procurando aprender, está procurando se esforçar. A maioria que está aqui, eu conheço, ainda não visualizei todos que estão. Então, assim, já estamos nos esforçando, já estamos buscando essa compreensão. Ou será que a gente está no segundo contexto, né? A semente que caiu no pedregal. Gente, estou com certa dificuldade de falar essa palavra. Aqui é o quê? É aquela semente que se maravilha, que se modifica rapidamente, né? Tem aquela transformação. A gente vê muitas situações dessas com pessoas que, né, às vezes já erraram muito na vida, e chega um momento que elas despertam mesmo. Muitos conseguem seguir, sim, adiante nessa estrada e se modificam realmente. Outros já não têm essa firmeza, né? Igual conta a parábola. Então, mas e aí? A gente está nesse contexto? Será que a gente está nessa situação que a gente fica aí nessa alegria toda? E na hora que vem as dificuldades para a gente? Será que a gente amolece e dá uma fugida, né? Desanima, às vezes se sente injustiçado, às vezes fica se questionando, igual a gente costuma brincar, né? Vocês vão falar assim, será mesmo que eu escolhi essa situação para mim? Porque dentro do doutrina a gente sabe que dentro do nosso planejamento reencarnatório, né? Muitas das vezes a gente escolhe as situações que dentro da nossa condição, né, para participar disso, a gente escolhe. E aí, quando vem as dificuldades, a gente se pergunta, nossa, será que eu escolhi mesmo passar por isso? Então, assim, essa questão de se sentir injustiçado, à medida que a gente vai compreendendo e o Evangelho vai, vou colocar, introspectando na nossa razão, isso vai mudando. E assim, a doutrina, né, que ela traz esse conhecimento e ajuda muito a gente a entender tudo isso, a entender essas leis divinas. E eu sempre lembro de uma frase, né, muito importante do Kardec, que fala que esse conhecimento vai dar o ensejo daquela fé inabalável, que é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, todos nós espíritas, a gente tem conhecimento dessa frase, se a gente parar para refletir nela, né, de fato, a fé ela precisa de ser pautada dentro de uma razão, de uma compreensão, para que essa raiz ela se consolide, para que ela se torne firme, né? Porque uma fé que não tenha uma compreensão profunda,
e uma aceitação, ela acaba, às vezes, se tornando frágil na hora vamos dizer, na hora da prova, na hora do sufoco. Claro que isso não é uma via de regra. Tem pessoas que têm já uma fé, já vem com isso já de lá de trás, já. Então, e assim a gente vai, conforme a gente vai compreendendo, né, o evangelho, compreendendo as leis divinas, e dentro da doutrina, especificamente, a gente vai compreendendo a reencarnação, a gente vai entendendo que é uma misericórdia divina que nos proporciona aí inúmeras existências, quantas forem necessárias, para que a gente possa evoluir. E que todos nós estamos fadados, né, a essa evolução. Então, cedo ou tarde, nós vamos evoluir. Ninguém volta. Ou a gente dá uma paradinha momentânea, ou a gente segue, né? Então, aqueles que, igual lá a pedra do começo, né? A semente do começo, que quando é lançada e fica na beira do caminho e não dá conta, vai chegar um dia que esse que está nessa condição, ele vai passar por uma condição já um pouco, onde vai buscar o conhecimento, né? Que seria essa semente que cai no pedregal. E depois vai passando, e vai subindo, até que a gente chegue numa condição melhor. E a terceira, aí a pergunta de novo. Ou será que nós estamos no contexto da semente que cai no meio dos espinhos? Eu diria que, pelo menos para mim, né, a gente está aí entre a segunda, a terceira, quem sabe a quarta, procurando fazer um pouco. Eu acho que a gente ainda oscila muito, né? Depende muito, lógico, a fé ela precisa de se consolidar cada vez mais, mas existem momentos na nossa vida que a gente dá, às vezes, uma fraquejada, é natural, ainda somos muito imperfeitos, a gente ainda está buscando essa fé inabalável, né? Nossa fé, igual fala Jesus, é do tamanho, se fosse do tamanho de uma mostarda. Vocês já viram o grão de uma mostarda? Ele é minúsculo, minúsculo. Então, será que eu sou a semente que caiu no meio dos espinhos? Será que eu me deixo levar muito pelas coisas do mundo? Hoje, digo que a situação está bem difícil, né? Porque o mundo está muito apelativo, né? A tecnologia. Se a gente não tomar cuidado, a gente não usa bem essas coisas. As diversões do mundo, toda a questão material, é preciso, tudo isso faz parte, porque foi colocado no mundo para nos servir de, como eu vou dizer, essas coisas estão no mundo para a gente usufruir e a partir delas existe toda uma troca e é através delas que a gente vai evoluindo, né? Então, só que tudo precisa de ser usado com equilíbrio. Eu não posso pender demais para um lado, nem também pender demais para o outro, né? Precisa de sempre ter o equilíbrio. Então, assim, eu preciso de atender as coisas, eu preciso de trabalhar? Claro que eu preciso. Só que eu não posso exagerar no trabalho a fim de que eu não tenho tempo para mais nada. Quantos a gente não vê, às vezes, que não consegue ter tempo nem para a família? Então, isso não é um julgamento, isso é uma situação que todos nós, uma hora ou outra, nós incorremos nessa situação, né? Então, é preciso se avaliar. É a partir dessas parábolas, desses ensinamentos, que a gente vai aprendendo a olhar para si. Não é para olhar para o outro, é para olhar para mim. Eu olho para mim. Por isso que eu coloquei a pergunta. Onde que eu estou me encaixando nessa parábola, né? E aí, a gente vai analisando, igual eu falei, questão da tecnologia, a gente passa boa parte da semana, vamos pegar aí só um intervalo de uma semana, que a gente acaba meio que repetindo as semanas, né? A gente entra nessa rotina. Quanto tempo eu estou me dedicando para o meu aprimoramento moral, para me espiritualizar?
igual eu falei lá no começo, somos seres espirituais vivendo uma existência corpórea. Nós não somos seres daqui que depois vamos para lá. Nossa pátria é lá. E aí, o que eu estou fazendo para me melhorar? Como é que eu estou deixando o mundo me influenciar? Eu que estou influenciando o mundo ou o mundo que está me influenciando? Né? Preciso avaliar. E nunca se lembrando, né? Igual eu falei, nós estamos aqui na Terra, então preciso ter essa consciência de que a existência, ela precisa de ser vivida, mas ela precisa ter um foco. Não dá para eu viver, igual fala, né? Como se eu estivesse passeando nas nuvens. Vivendo sem um objetivo. E o quarto contexto? Será que eu estou me encaixando no quarto contexto? Que é a semente que já começou a produzir? Talvez sim, né? Vamos procurando entender e fazer sempre por buscar a melhora. Então, a gente vai já compreendendo a palavra, vai buscando aprender cada vez mais e vai começando a procurar dar os frutos. Como é que eu vou dar esses frutos? É quando eu começo a colocar em prática o que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo que eu preciso de ser uma pessoa caridosa, então vamos procurar ser uma pessoa caridosa. Jesus nos deixou aí uma das parábolas, outro ensinamento de Jesus, a questão da fraternidade, da solidariedade através da história do óbolo da viúva, né? Então, assim, muitas das vezes, quando a gente fala dessa questão da caridade, mas eu não tenho como ajudar, não tem questão material, às vezes não é possível, mas nós temos, a maioria de nós, temos mãos, né? Temos aí um corpo saudável, uma mente que pode ser utilizada de inúmeras formas. Vamos pegar o exemplo aí do Jerônimo Mendonça. O Zé já fez a palestra no Leal já falando dele. Quem foi Jerônimo Mendonça, né? Ele foi acometido por uma doença que deixou ele acamado. Ele simplesmente não deixou de dar os frutos dele. Ele ia fazer as palestras deitado numa maca, preso à cama, né? Para quem conheceu a história, quem teve a oportunidade de ouvir a palestra, conhece. Então, assim, ele, com todas as dificuldades que ele tinha, sentia dores terríveis, né? Ele tinha problemas na parte cardíaca, fora todas as outras situações que ele tinha, ele não deixou de dar os frutos dele. Igual falar na parábola, né? Será que ele deu 30? Será que ele deu 60? Será que ele deu 100? Então, e Chico? Chico também teve todas as dificuldades que teve e nem por isso deixou nunca. É um exemplo de ser humano. Tinha seus momentos de dor também, passou por situações de saúde complicadas, mas nem por isso deixou. E às vezes a gente, por sentir às vezes uma dor de cabeça, ou um mal-estar, ou uma situação, claro que cada um avalia a sua condição, mas que na hora da gente fazer essa avaliação, a gente possa se recordar desses irmãos que tiveram tanta dificuldade e não desistiram, estavam ali com o compromisso, com a fé, com a coragem, e sempre, né, a gente vê através das histórias, sempre sustentados pela espiritualidade. Um pouco antes de começar aqui, eu estava fazendo algumas leituras e abri assim ao acaso e falava de uma leitura que, assim, quando a gente se coloca no trabalho a servir o próximo, às vezes soa até como uma troca, como se fosse uma coisa intencionada, mas não é. A gente, através da nossa doação, a energia que a gente cria, né, no nosso campo vibratório, em torno de nós, em torno dos nossos passos, a gente acaba
conquistando, né, um auxílio espiritual, que estão sempre ali nos ajudando. É uma troca incessante de coisas boas, de amor. Então, aquele que se coloca a servir o próximo, recebe também a sustentação necessária. Então, dentro dessa, também ainda nesse contexto de tá dando esses frutos, como também seria isso? Outros exemplos, aprender, além da caridade, é você começar a aprender a respeitar o outro, porque a gente está vivendo numa sociedade que está muito carente de empatia, de tolerância, de respeito à opinião alheia. Hoje está muito complicado, porque as pessoas às vezes não concordam com a opinião do outro, e é natural não concordarmos. Precisa, né, de ter essa diversidade de opiniões, para que as ideias possam umas ir completando as outras. Se não fosse assim, para que existiria uma sociedade? A sociedade ela foi criada para isso. É através dessa comunhão de inúmeras ideias, de inúmeros pensamentos, é que vai acontecendo o avanço, né, das inteligências, o avanço moral. Só que, se não for baseado no respeito, isso começa a se tornar mais difícil. Mas não, muito difícil. Porque a partir do momento que eu não respeito a opinião do outro, como é que eu vou querer a minha respeitada? Jesus é só olhar. Gente, às vezes eu sempre procuro pensar assim. A gente escuta muito falar disso. Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Já começa com aquela frase de: não faça ao outro o que você não gostaria que fosse feito para você. Então é difícil, só que qual é a nossa dificuldade? É em aceitar que o outro é diferente, pensa diferente de mim, faz diferente de mim. Ele ainda não está entendendo, então é muito complicado. Então, assim, a gente vai aprendendo a dar esses frutos através do respeito, através de auxiliar, sem querer saber quem é, por quê, e vamos procurando dar os nossos frutos cada vez em produções maiores. Então, a gente vai olhando aí, então, Chico, Divaldo, né? Isso falando dentro do meio espírita. A gente sabe de tantos outros aí, os mais conhecidos, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, que foram nomes assim que trouxeram inúmeros benefícios para a humanidade através dos seus exemplos de amor. E para encerrar, eu vou trazer aqui um pensamento de Paulo de Tarso, outro também que trouxe uma contribuição gigantesca para o cristianismo, através dele que houve, né, o cristianismo se espalhou pelo mundo através da garra dele, da perseverança. Então ele nos traz uma passagem que fala assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, quer dizer o quê? Resumidamente, é o que eu falei agora há pouco. Fazer ao próximo o que você quer que seja feito para si mesmo. Essa é a lei que Jesus veio nos trazer. Ele veio exemplificar isso tudo. Espalhar esse amor. Se eu me amo, eu quero o melhor para mim, eu também tenho que querer o melhor para o outro. E assim, aos poucos, a gente vai aprendendo, né, na nossa caminhada, a fazer isso de uma forma muito natural. Então, a mensagem que eu queria passar era essa. Eu agradeço a participação de cada um. Agradeço aí por todos, não cheguei a cumprimentar todos. E então, nesses 19 anos de Leal, que cada um de nós, que a maioria que eu estou vendo aqui é a família Leal, que a gente costuma falar, né? Nós nos tratamos como família. Sabemos, claro, que a família é universal, mas querendo ou não, a gente sempre tem uma afinidade aqui, uma afinidade ali. Então,
é agradecer por essa oportunidade que a gente tem de estar nesse lar, de ser abraçado. Quem conhece a casa sabe que ela tem uma energia de acolhimento muito gostosa. A gente se sente, né, confortado, consolado, de fato, como a doutrina coloca pra gente. Então, é só gratidão. Então, eu vou convidar cada um para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Então, mais uma vez, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento em gratidão profunda a Deus, ao nosso amado Mestre. Vamos elevando a prece que Ele nos ensinou um dia, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Que vocês possam ter uma boa noite. Tchau, até a próxima.